Pessoal, tá me ouvindo? Messias, boa tarde. Como é que tá o áudio? Conseguindo me ouvir aí direitinho? O áudio tá bacana? Alguém puder dar um alô? Ô, legal, Messias. Esperando uns minutinhos aqui só. A gente já começa já. Boa tarde, Keller. Boa tarde, Fatiminha. A gente já vai começar já já. Vocês estão bem? Todo mundo em paz? A Laila. Tudo ok, né, Preta? Tá me ouvindo? Tô só dando uns minutinhos aqui, tá, pessoal? Às vezes as pessoas podem estar tentando ainda entrar em acesso. A gente já vai estar começando, tá? Mais uns 2 minutinhos só. Acabou de dar 4 horas agora. Legal. É isso aí, pessoal. Vamos começando o nosso bate-papo. Hoje eu vou estar aqui brincando um pouquinho com vocês, batendo papo. E vamos começar por uma prece, bem tranquilo. Vamos acalmando os nossos corações, já entrando em sintonia com as belezas da vida, com a paz e com a harmonia. Aonde a gratidão continue sendo o fator a elevar os nossos sentidos, a enobrecer nossas almas. Que todo esse amor, que todo o manifesto desses momentos que ficaremos aqui, sejam atribuídos à espiritualidade amiga, sejam levados à luz maior, em direção aos nossos benfeitores amigos, sempre apostos a trabalharem, sempre prontos a fazer. Em nome de Deus, que todas as energias divinas continuem a curar a todos nós, a todos aqueles que estão à volta de nós, a todo o nosso planeta. Muito amor em agradecimento pela vida. É assim que nós vamos já formando esses elos de esperança e de paz e pedindo que nos acompanhem, amigos da luz, e que guardem nossa casa de pescadores de amor. Que continuemos em nossas condutas, firmes e fortes, através do amor bendito. Que a paz siga em nossos corações, é assim que nós vamos caminhando para o início das nossas tarefas. Que os nossos amigos nos acompanhem. Que assim seja. Graças a Deus. Olá, pessoal, boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem, espero que esteja tudo em paz. Hoje eu vou bater um papo com vocês aqui. Fui convidado pela nossa turma e com um imenso prazer estou aqui para a gente poder fazer essa tarde uma tarde um pouquinho mais gostosa, quem sabe. E eu queria falar um pouquinho sobre a consciência de si mesmo, ou autoconsciência, tá? Quando a gente fala em consciência de si mesmo, a gente não tem como não falar de livre-arbítrio. E o que acontece? A partir do momento em que nós somos chamados a utilizar de um mecanismo entre duas ou mais situações e temos que escolher por uma única ação, essa ação é o que vai nos condecorar aquilo que nós, de alguma maneira, com a nossa vontade, temos a exercer. Ou seja, um canal de responsabilidade
o qual nós nos colocamos através dos nossos atos. Tudo aquilo que existe, eu escolho uma única coisa, agio com aquilo e aquilo vai ser a referência de minha atitude. E o que é muito bacana é que nós, a partir disso, começamos a entender muito sobre a lei de causa e efeito, muito sobre todos os contextos de todas as realidades. Quando eu falo assim, eu digo muito de nós, do eu, mas também das questões relacionadas ao todo, ao ambiente que nós estamos vivendo. Se nós não adquirirmos autoconsciência, nós nunca seremos capazes de poder entender essa relação, como por exemplo, como pode uma epidemia, uma pandemia, envolver o nosso mundo a ponto de nos trazer tantas situações. Então o que acontece? Com essa consciência, eu começo a buscar essa plenitude. E essa plenitude é uma das coisas mais divinas que o Espiritismo nos oferece. Eu costumo brincar muito, pois eu aproximadamente 15, 16 anos cheguei no Espiritismo e no começo eu tinha muita dificuldade em entender como é que podem as coisas que nós não enxergamos interagir conosco de maneira a nos prejudicar e nós com isso muitas das vezes não termos condições de ter uma atitude que diferencie. E depois fui estudando, fui conseguindo entender muitas coisas e cheguei à conclusão de que, na verdade, todas as relações são inerentes aos efeitos causados por mim durante aquele tempo de vida que tinha até então, que ocasionava aquelas situações que para mim eram conflitantes, muitas das vezes até mesmo de problemas físicos. E hoje eu venho a entender mais ainda o quanto isso me propulsionou uma condição de me fazer compreender o ser, o olhar para dentro, o poder ter a relação de olhar de maneira diferente. E hoje a gente começa a perceber principalmente a condição de flexibilidade. O que eu quero dizer? Aquele que tem uma capacidade de flexibilização um pouquinho maior, um pouquinho a mais, é aquele que vai conseguir ter mais facilidade para entender aquilo que acontece na sua vida. E esta relação é importantíssima para que nós consigamos manter esse canal de autoconhecimento, porque no autoconhecimento é o que eu vou entender vou entender as esferas que estão à minha volta. O mundo espiritual. O mundo espiritual que está me acercando de acordo com o meu canal de energia. Se é o meu canal de energia, é justamente, através da lei da afinidade, é justamente a condição que vai fazer com que os espíritos estejam próximos de mim ou distantes de mim. Tanto para a luz, quanto para aqueles que estão ainda na inferioridade, por opção. Tá? Então eu começo a refletir esse ambiente interno a mim, para que o meu ambiente externo extravase de uma maneira diferente e eu possa ter nisso a minha realidade. Eu conversando com uma pessoa e ela estava dizendo que era muito difícil ela se manter em prece, se manter atenta. Ela julgava um problema de uma obsessão que ela estava sofrendo e ela dizia, poxa, eu nunca vou conseguir, isso nunca para mim vai ser uma questão de vitória, porque eu erro toda hora. A pergunta que eu coloco a que eu coloquei para ela é a que eu coloco para vocês. E quem não erra? Todos nós erramos o tempo todo. Não existe essa perfeição que nós em algum momento ansiamos e que nós em algum momento desejamos ter. Mas existe uma perfeição relativa. Essa perfeição de acordo com aquilo que você traça diante da causa que você gera, pela sua vontade, pelo seu livre-arbítrio. É nesta causa que você vai entendendo esses parâmetros de maneira ao natural. E foi o que eu falei para ela. Falei, você está muito mais preocupada em andar, olhando para os lados para ver se tem alguém te vigiando, né, do que necessariamente você andar. Por quê? Quando o Espiritismo nos oferece esse olhar para dentro para entender aquilo que acontece, você vai começar a perceber as nossas relações emocionais. E é nelas que se encaixam, é nelas que se enquadram a verdade daquilo que nós estamos fazendo ou não.
Se nós fazemos realmente aquilo que pensamos, aquilo que julgamos ser, a forma de lidar com as situações, aquilo vai ser o fator que se conecta com a minha realidade. Ou onde eu quero chegar? Quando eu pratico o bem em qualquer situação, eu não tenho a necessidade de tentar ver se eu estou fazendo o bem. É a mesma coisa você pegar e falar assim, será que eu estou fazendo o bem certo? Será que eu estou fazendo o bem correto? O bem é bem. O mal é mal. Não existe mais bem, mais mal, menos mal. E aí você cria essa estrutura moral, essa estrutura de condicionar, né, de condicionar-se perante as situações, e aquilo integra a sua realidade. É onde o seu grau de energia ele começa a ser transformado e você, numa essência de natureza, você vive como deve se viver. Então eu não tenho que ter a preocupação de fazer certo, fazer correto, fazer errado. Eu tenho que ter a essência do fazer, a essência do propagar. Isso me lembra muito uma conversa que eu tive com o nosso amigo Cláudio Lino, não sei se ele está aí, daqui de onde eu estou não consigo enxergar as pessoas aqui, está faltando óculos. O qual ele me trouxe a ideia do que é a maioria das dúvidas que existem na maior parte dos médiuns, das pessoas. Por que eu começo a frequentar a casa espírita? Por que eu começo a trabalhar mediunicamente? A minha vida piora. É a mesma relação, é a mesma análise. Porque você, na verdade, não é que a sua vida piora. E muito menos não é porque o espiritismo está fazendo alguma relação. É porque você está buscando mudar o seu canal de consciência. A partir do momento que você equaliza e forma ressonância através de um preceito cristão, um preceito de Kardec, você começa a abrir seus horizontes para você mesmo, não é para os outros. É aquilo que você não vê, literalmente. Porque nessa hora você se julga, mas para mim está a mesma coisa. Por quê? Você acha que você está a mesma coisa, mas você já está criando um processo de autoanálise que já diferencia. As energias nossas começam a criar outras possibilidades. E se existem alguns espíritos que estejam ligados de alguma maneira, essa raiz de mentalidade, de energia que você vibrou durante tanto tempo da vida, aquela essência, aquela coisa certinho durante tanto tempo, e de repente você faz assim e você está diferente. O que acontece? Você mexe numa estrutura. E é muito comum algumas entidades, por conta dessa razão, quererem mexer com você para que você volte àquela essência anterior. Porque para eles é muito mais importante você ser como você era. Para eles é o sofá com a pipoca e o guaraná. Ainda que eu não gosto de guaraná, mas a maioria gosta. Tá? Para eles tava ótimo, agora ficou ruim, ficou péssimo. Então eles vão de alguma maneira criar uma sabotagem para que você de alguma forma, de repente frágil, de repente até mesmo desatento, sucumbe. Sucumbe e automaticamente você vai criar esse processo, o qual o antagonismo dessas energias pode te gerar essa situação de desconforto. Então não é que você começa a ter problemas, não é que as coisas começam a ficar difíceis, é que o seu olhar perante a vida cria novas estruturas de possibilidades. E talvez antes você estava numa zona de conforto, uma zona onde, se não era de um conforto exímio, era ao menos um lugar onde você se sentia protegido, e de repente você saiu com a cara para fora e bateu a ventania. Tá? O que acontece? Trabalhar esses contextos morais. O nosso livre-arbítrio é justamente essa proposta. Essa proposta de criar essas relações de maneira mais feliz e eu trazer esse universo à minha volta para que nessa conduta mais plena eu consiga trabalhar a minha moralidade, a minha transformação, as possibilidades de transformação o tempo todo. Eu gosto muito de lembrar
da história, da passagem da história de Divaldo Pereira Franco com aquele que foi um dos obsessores mais tenazes durante a maior parte do tempo, né, da sua vida. História muito linda, por sinal, que eu nem vou trazer aqui para não gerar, para a gente não perder tanto foco. E ali ele vai trazer, no início é muito bacana, que você vai começar a perceber que ele não gostava daquela forma de ser coagido pelo obsessor. Porque onde ele ia, o obsessor estava atrás. Né? Ele tinha a mediunidade de enxergar como nós nos enxergamos uns aos outros. Então, imagina você está ali, você olha para o lado, ele está ali. Você passa em um lugar, ele está ali, mexendo com você, querendo atazanar a sua vida. Bacana. No começo ele não entendia isso. E vai ter um episódio que ele vai ter uma revolta muito grande. Tá? Uma revolta muito grande, porque como pode esse camarada querer tanto e ele está fazendo já o bem, ele já está construindo coisas novas. Essa obsessão vai demorar bastante tempo, muitos anos da vida dele, aproximadamente acima dos 30 anos. E em determinado momento, ele cura essa obsessão. Ele cura essa obsessão através da caridade, através do bem, acolhendo o espírito que bate na sua casa, em forma de uma criança pequenina, que é deixada por alguém. Esse espírito é a mãe desse obsessor. A casa não tem mais vaga, né? A mansão do caminho não tem mais vaga, ele acolhe a criança mesmo assim. E aquilo compadece o seu obsessor. Aquilo tira as forças, porque ele já estava percebendo tantas mudanças, mas ele não esperava a mudança. Então o que eu quero dizer? Que esse espaço onde ele não entendia a obsessão, ele não aceitava de alguma maneira, e até chegar no socorro do obsessor, ele já estava conversando normalmente com o obsessor. Passou a obsediá-lo também. Obsediá-lo no bom sentido, com palavras de brincadeira, e às vezes até uma ironia e tal, mas de uma maneira natural, porque a essência dele estava formulada. Porque a essência dele estava sendo trabalhada como uma conduta, o qual ele conseguia se manter. Ele tinha barganha, ele sentia que ele tinha barganha para trocar. Então esta condição é o que nós devemos refletir quando somos chamados a esse estado de consciência. Para entender que nós, através do Espiritismo, hoje continuamos sendo convocados a criar essas transformações. E se eu ficar preocupado com as obsessões que possam existir, as obsessões que eu posso sofrer, com os defeitos que ainda tenho e não consigo me dissipar, eu vou estar, de alguma maneira, perdendo energia. Perdendo energia por criar conflitos. Eu tenho que me propor e criar uma possibilidade diferente. Está aí uma quarentena, estamos num período de quarentena, que nos convoca literalmente a olhar para dentro. É para ficar em casa, é para ficar quietinho, é para lidar com os teus, para aprender a respeitar, para sentir-se respeitado, para dar aquele tempo, curtir, trocar novas ideias, possibilitar novas condições e principalmente curtir. Eu estava vendo anteontem um depoimento da Monja Coen, aquela sacerdote carequinha, acho que a maioria conhece, o qual ela falava simplesmente assim: curta o momento. Não é a hora da gente ficar buscando, não é hora da gente ficar buscando respostas, porque não há respostas. Né? Não é hora de tentar entender que a personagem de Madhu, do livro de 2013, que cria uma presciência de que poderia acontecer em 2020 isso, é uma catástrofe. Aquilo não é resposta, é uma presciência. Ontem pessoas estavam me procurando com uma certa euforia, porque estavam desesperados, querendo entender esta relação. E o que acontece? Nós devemos unicamente entender, nos propor a se colocar com esta base segura e fazer prevalecer a nossa vontade de bem. O nosso desejo por amar, o esperançar.
Isso mesmo que fazemos quando vão inúmeras pessoas até nós em nossa casa, damos passes, damos atendimentos fraternos, damos acolhida, damos leite, cestas básicas, abraçamos, acolhemos. Que nós possamos fazer isso também conosco e também com os nossos. Aqueles que estão lá no sofazinho quietinho assistindo a sessão da tarde, que é o que deve estar passando agora. Transformar isso criando prazeres. Se hoje nós, através dessa essência de escolha, somos chamados a escolher por atitudes melhores, que nós consigamos compor atitudes que nos levem à estrutura de pensamentos que nos tire da zona de conforto. Eu tenho ouvido muito falar, como até viralizado, seja a mudança que você quer no mundo. E eu acho muito bacana isso. Porque eu acho que isso implica uma realidade. Porque não adianta eu querer que o mundo seja melhor se eu não for melhor. Não adianta eu querer que o presidente da república faça tal coisa e eu, nos compêndios da minha realidade, no meu eu moral, também tenho subterfúgios que me levam a devaneios, me levam a estados às vezes até obsessivos. Seja você a mudança que você quer ver, não só no mundo, mas a toda a sua volta. Criar essa possibilidade através da empatia. Outra palavra que nós temos ouvido tanto, e é a própria empatia que vai trabalhar aquela flexibilidade que eu falei no começo do nosso bate-papo de hoje. Flexibilidade é poder o quê? Entender que não é hora de discutir. Eu tenho o livre-arbítrio de optar por não querer discutir com aquela pessoa. Eu tenho o livre-arbítrio de poder deixá-la falar. Ela não está num bom momento. Ela está falando e eu nunca vou entender por que ela está falando tanto, porque eu não estou no universo dela. Sem querer eu falei ela. Brincadeiras à parte. Eu nunca vou entender essa relação. Me calo, acalmo. Espero o próximo momento. Conta até 10. Respira até 10. Vai até 20, vai até 30, vai até 150. Mas vai. Porque nesse momento é onde você está se permitindo a não agir por impulso. O impulso é a raspa do tacho, onde nós estamos já no vapor de uma euforia, de algo muito complexo que eu já não estou tendo controle, e eu, com o meu livre-arbítrio, coloco isso para fora. E às vezes me arrependo, faço o que eu não quero, falo o que eu não quero, me machuco. Então, uma das mais fantásticas obras-primas, dádiva de Deus, trazida para nós, através dessa doutrina, que é a nossa doutrina, o poder de escolha. Lá atrás, quando eu falei no começo da minha história de vida, eu escolhi o bem, porque eu estava cansado de sofrer. Eu estava cansado de passar pelas mesmas situações. Eu estava cansado de ter que estar condicionando aquilo já não mais me servia. E se eu não mudasse, eu iria continuar naquele patamar, ou até, sabe lá, as situações como eram, gerar algum tipo de fatalidade. Se eu não me proponho a mudança, se eu luto contra um processo de progressão natural, eu estou perdendo uma grande oportunidade de formar em mim novos aspectos, novas possibilidades, novas belezas. A transformação do eu gosto muito de citar, mais uma vez o citar Divaldo, gosto muito, pelo contexto da obra-prima, por ser muito, muito contemporâneo a nós. Ele, num momento o qual ele queria conhecer Chico Xavier, ele queria estar vivenciando aquele momento com Chico, outra grande obra-prima para nós, e quando ele consegue isso, ele está ali. Enquanto o Chico já está lendo todos os pensamentos dele, ele está lá olhando o Chico, tipo, caramba, esse cara está na minha frente. E de repente ele solta uma, Chico, eu quero ficar aqui com você. Chico, eu quero estar com você. E Chico, sempre muito solene, sempre muito pacífico, ele fala assim, você não pode, porque somos como dois postes de luzes. E dois postes de luz não podem ficar no mesmo lugar, porque vai iluminar só um único canto. Eu ilumino aqui e você ilumina acolá. E eu acho que isso é uma das coisas mais lindas que existe.
Porque isso é uma das coisas que eu mais tenho aprendido no dia a dia com o Espiritismo, com vocês, nas nossas aulas, nas palestras, com os amigos, com as vivências. E todos nós somos esses postes de luz. Todos nós estamos levando, de luzes, perdão, todos nós estamos levando esta luz aos lugares em que vamos, através da essência que nós estamos gerando, através dessa proposta diferente. Dizem, vão encaixar numa situação como essa, mas o espírita é otimista. Não, o espírita é realista. E por natureza, ele se torna ótimo. Por quê? Ele não vai ficar preso nas relações da matéria para responder às coisas que são do espírito. Nós trazemos essa condição quando nós conseguimos perceber que a nossa realidade não é realidade material, é a realidade espiritual, diz André Luiz. Enquanto nós tivermos preocupação com este corpo de carne, por todas as relações que esse corpo de carne passa, por todas as situações que estão à volta dele, eu esqueço do meu eu espiritual. E é no meu eu espiritual que está a minha essência, a minha realidade. Então esse canal de transformação vai me oferecendo novas propostas. E eu vou começando a criar esta assertividade, onde vão julgar nós como otimistas, vocês como otimistas. E na verdade isso não tem que incomodar nem um pouco. Nós devemos ter esta atitude de continuar buscando. Eu continuo dizendo que uma das maiores obras que para mim ainda ocorre é o olhar e buscar a resposta. E às vezes a resposta não vem, e até quando não vem tem resposta. A resposta é: ainda não há maturidade suficiente para que nós compreendamos aquilo que está acontecendo. Allan Kardec. Quando eu coloco dessa forma, eu começo a abrir mais os meus horizontes e ter calma. Tá aí uma das coisas que no nosso conjunto físico, uma das coisas que mais traz intercorrências complicadíssimas, a ansiedade. Por que estamos ficando tão ansiosos? Porque nós estamos querendo respostas. Porque nós estamos buscando ainda relações onde as respostas não sejam colocadas de maneira o qual nos traga, principalmente respostas físicas, nos tragam principalmente o quê? Tranquilidade. E não mexa tanto na minha zona de conforto. Tranquilize o coração. Porque, volto a dizer, se eu buscar essa resposta em algo que está aqui na matéria, as respostas serão materiais. E não responderão o que está acontecendo lá dentro do meu coração, que está palpitando. Esta angústia do espírito está lá também. No livro dos Espíritos, quando o espírito ele tem o corpo como prisão, ele tem o corpo como uma célula, uma prisão. E o fato de ele estar preso a esse corpo gera a ele uma determinada melancolia. Então estamos aqui nesse dueto mundo físico e espiritual e o canal de consciência nos convocando mais uma vez para que tenhamos uma atitude, uma ação para gerar um próximo passo de maneira favorável, de maneira feliz. E trazer como fruto de tudo isso novos parâmetros, novas possibilidades, esperançando os nossos corações, fazendo com que consigamos, principalmente, trabalhar as novas estruturas de ideias, permitindo também com que os outros sejam entendidos por nós, pelas ideias que cada um tem. Porque se existe o livre-arbítrio para mim, existe também para o outro. É regra. E se a gente ir contra esta condição, nós vamos de alguma maneira criar um grande impasse. Eu não tenho condições de mudar o meu irmão. Eu não tenho condições de mudar tal pessoa por mais que eu a amo. Mas eu tenho condições de, através dos meus atos, fazê-la refletir. Fazer com que ela perceba a si mesma. Fazer com que ela enxergue que existem outras coisas a serem feitas.
Agora eu me afasto porque ela não muda, porque ele não muda, porque ele está sempre da mesma forma. Vai todas as vezes na casa espírita, toma passe de dia, tarde e noite. Está sempre a mesma coisa. Mas talvez eu nunca vou saber, por mais que esse passe dia, tarde e noite, eu não veja nenhuma diferença, o que está ocorrendo no mundo da espiritualidade interior dele. E para ele, aquilo que para você não transmite para fora, para ele já está sendo cura. Então tem que ter muita calma, muita tranquilidade, para fazer prevalecer esse universo de empatia com o outro. Essa tranquilidade de poder vivenciar. Temos imensas dificuldades. Falo até por mim mesmo. Muitas das vezes eu não aceito uma ideia colocada por um irmão nosso. Mas opa, calma. Vamos tentar entender. Vamos perceber o que é que está acontecendo. E mais ainda, não julgar. Não julgar. Essa é uma palavra que eu gosto demais. Eu aplico, ainda erro muito, mas eu aplico. Porque quando eu julgo, eu perco a capacidade de poder olhar outras coisas que estão acontecendo. Ter esse horizonte e se permitir principalmente fazer valer essas novas energias. Dar esse compasso, diferenciando, trazendo aquilo que é proposta diante da literatura espírita, especialmente na grade de cursos, quando os cursos vão oferecer os conceitos para o livre-arbítrio, se embasando na liberdade, se embasando na responsabilidade e na fatalidade. Ou seja, temos a liberdade de expressão e automaticamente podemos fazer e falar o que quisermos. Temos a responsabilidade por tudo isso que falamos ou fazemos. E fatalmente, inevitavelmente, nós sofreremos a coerência ou a incoerência daquilo que propagamos. É muito básico. E isso é acalentador. Talvez para algumas pessoas não. Mas é acalentador porque eu começo a trazer uma possibilidade de refletir sobre o que eu estou fazendo. Quando a gente fala em liberdade, que vai ser não há liberdade sem haver fraternidade. Liberdade, fraternidade e igualdade, na verdade, liberdade, igualdade e fraternidade vai ser lema da Revolução Francesa. Vai ser um marco onde a liberdade ocorreu através dos direitos dos homens e dos cidadãos, propagado através de toda aquela nomenclatura do que aconteceu, né? Que foi a Revolução. Se não há liberdade sem haver fraternidade, não há liberdade sem eu poder ter um olhar fraterno ao meu irmão, um olhar fraterno à minha família e um olhar fraterno ao meio. Nesse momento, eu gostaria até de colocar uma situação aqui, que é uma prática minha, o buscar uma possibilidade de gerar no nosso mecanismo consciente aspirações felizes ao nosso mundo. A maioria, né, eu acredito que estejam aí, são médiums ou já tem busca pelo espiritismo e entenderão muito tranquilamente o que eu vou falar. Mas os espíritos os nossos benfeitores, os espíritos da luz têm um trabalho imenso para corrigir toda esta bagunça que está ocorrendo no plano. E essa bagunça está ocorrendo por conta da diligência e da divergência do homem. Se não dá essa tranquilizada, daria um boom no nosso planeta, colapsado por monóxido de carbono, estourando tudo. Então tem que parar, porque se não parar, vai estourar antes da hora. Então a providência divina é tão boa que nos permite ainda se manter nesse mundo encarnados, podendo viver um mundo de regeneração, que é um momento onde nós estamos transitando, e criar possibilidades de esperança, dando vazão a um desejo do bem. Então gerar essa energia positiva, trabalhar conceitos através da mentalidade positiva, firmar os nossos pensamentos e acalmar o nosso coração. Se eu acabei de falar que nós não podemos mudar a ninguém, a não ser pelas nossas atitudes, e isso ainda em primeiro plano, porque isso em segundo plano, porque em primeiro plano depende da pessoa ainda conseguir enxergar.
Depende da pessoa ainda conseguir perceber. Automaticamente, nós dessa forma estamos gerando uma essência curadora. Então não nos preocupemos, não vamos buscar, desliguem a TV, desliguem esses jornais. Eles estão fazendo o papel deles. Eles estão fazendo o papel deles, que é divulgar uma realidade daquilo que eles estão colocando. E eles colocam como eles querem colocar. Mas existem mais outras formas de vocês buscarem estarem conectados. Tá? Principalmente quando você se propor a trabalhar outras coisas dentro de você que talvez você esteja deixando de lado. Tá? Então eu conecto esse bate-papo de livre-arbítrio, já fortalecendo a ideia de fazer com que prevaleça a nossa vontade de colocar em prática aquilo que eu ainda não estou conseguindo. De ocupar a minha mente, de fazer uma boa leitura, de buscar trabalhar aquela habilidade que está lá encostadinha, está lá até quase arquivada. Vai lá e tire do arquivo. Vai lá e faça, proponha. E transmita nessa possibilidade, transmita-se também nessa possibilidade todas as condições que essa alegria vai te promover. Porque nós somos tão pequeninos, uma pequena faísca, que nós não temos capacidade de entender essa relação de mundo. Então não adianta eu questionar, mas adianta eu trabalhar as minhas questões. Porque se eu ainda estou encarnado nele, é porque eu tenho coisas a fazer nele. Então olhar para dentro, transforma esse olhar. Eu teve uma passagem também muito legal, que também lá atrás, quando eu iniciei no Espiritismo, e eu tinha bastante insegurança. Segurança é algo totalmente normal em todas as pessoas, e na medida em que nós vamos amadurecendo, as inseguranças que são relativas, nós vamos sanando, vamos criando outras. Por isso que nós temos que estar sempre buscando. E uma das inseguranças que eu tinha na ocasião era o de entrar na sala mediúnica. Porque eu fui colocado assim meio que, opa, você tem que trabalhar, cara. Tem que trabalhar porque senão o bicho vai pegar pro seu lado. E legal, eu entrei, encarei, fui lá e estudando e vamos... E bacana, um pessoal que me ajudou muito, né? Sou imensamente grato não só pelo Pescadores de Amor, mas por todas as pessoas que fizeram parte também desse meu passado. E em determinada época eu comecei, aí eu vivi um momento de alegria muito grande, né? Deu aquela explosão, aquele ápice. E aquilo para mim estava ótimo. Eu falei, poxa, isso é verdade mesmo que eles estão falando, eu me curei, né? Agora tá tudo tranquilo. E de repente me veio uma baixa. Comecei a ficar mal de novo, comecei a ficar triste, comecei a ficar esquisitão e tal. Bacana. E aí numa sessão mediúnica, uma vez uma médium chegou em mim e falou assim, Rodrigo, tem um espírito, um irmãozinho que está do seu lado. Eu falei, pô, ótimo, incorpora ele, né, e eu vou ficar livre. Aí ela pegou e deu risada, né, foi um motivo bem, uma situação bem cômica. Ela deu risada e tal, ela falou, Rô, eu adoraria te ajudar como nós sempre te ajudamos, mas esse aí é você. Esse amigo é um amigo que é você quem vai incorporar. Falei, como incorporar? Eu lembro que eu nunca vou esquecer, ela falou, é você quem vai dar passividade. Eu nem sabia que era passividade. E resumindo, tal incorporação. Aí eu falei, como? O que é isso? Tal? Aí resumindo, eu entrava na sessão e vai o tempo, será que esse cara vai vir? Como é que incorpora? Eu ficava olhando, às vezes ficava de olho aberto a maior parte do tempo da sessão. E aquilo começou a me gerar muito medo, que eu via as incorporações, medo e angústia. Eu via as sessões acontecendo e as pessoas ali incorporando, aqueles espíritos muito bravos às vezes. Eu falei, nossa, se ele vier assim comigo? E se ele vier bravo assim comigo, será que eu vou controlar? E se eu fizer um gesto de machucar o doutrinador? Enfim, aquilo me... Tranquilo. Foi indo, foi passando um tempo. Passado um bom tempo depois disso, essa pessoa chegou em mim e falou, posso te dar um passe? Aí eu falei, eu tô bem. Daí ela falou, eu sei que você tá, mas eu vou dar mesmo assim. Isso já deve ter acontecido com vocês também. Daí eu falei, tá bom, pode dar. Orgulhosão, né? Pô, passe nunca é demais mesmo. Aí ela deu o passe. E aí eu comecei a sentir uma sensação de flutuância.
E aquilo começou a flutuar e sair de mim. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí eu voltava e abri o olho. E ela ali, quietinha. Aí de novo começava a flutuar. Aí eu pegava e abri o olho novamente. Aí ela pegou assim, de uma hora que ela falou, chegou a hora de resolvermos isso. Deixa fluir, deixa ir. Tenha calma e tranquilidade que vai dar tudo certo. E aí eu deixei fluir, deixei ir. E resumindo, eu incorporei um espírito que veio me pedir perdão. Foi uma conversa muito linda, muito gostosa, mas eu vou resumir bem curtamente. Veio me pedir perdão, veio principalmente me agradecer por eu ter me permitido mudar, porque até então ele queria a minha morte. Mas como eu mudei, ele passou a querer não só que eu não morresse, mas como ele queria também que eu continuasse aprendendo para ele aprender. E eu achei aquilo bárbaro, porque nós, voltando agora para aqui, para o nosso ambiente do que estamos falando, nós não temos a noção do quanto o mundo espiritual está de alguma maneira necessitando das nossas energias. Então reflitam sobre essa questão íntima de vocês, pessoal de vocês, de reformação, de transformação. Falei reformação, transformação, não falei revolução, ok? Nada de revolução, não funciona. Essa transformação, eu criar esses aspectos de felicidade e viver um todo de maneira natural. Eu ser o bem é o meu natural, eu não ser o bem porque nesse momento eu estou fazendo bem. Eu estar fazendo e aquilo fazer parte do meu ser como essência. Porque não temos a ideia do como esse mundo espiritual conectado ao nosso, que fazem parte das realidades de vidas pretéritas, vidas do passado que tivemos, que ainda nos marcam por não nos aceitar, mas já sentem como nós nos conectamos com essa vida de realidade. E eles sentem, e aquilo é para nós como nós sentimos um abraço carinhoso de alguém que nós amamos. Eles sentem isso fisicamente, perispiritualmente. Só que tudo isso está ocorrendo aqui ao meu lado invisível, através do eu positivo, empático, flexível, amorável, amoroso, querendo se permitir e se permitindo que os outros também façam, criando um contexto de vida mais feliz. Tá? Eu não sei, mas eu acho que o tempo acabou, né? Eu não sei se alguém pode dar um alô, parece que são 40 minutos, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Mais do que isso, eu espero que vocês possam olhar, ter essa oportunidade de refletir nesse olhar para dentro e, principalmente, termos calma com esse momento que nós estamos vivendo. Tirem essa ideia da cabeça, essa ideia da mente de um novo amanhã, de que quando acabar a quarentena o mundo nunca mais vai ser o mesmo. Gente, o novo amanhã primeiramente vai acontecer dependendo do que você fizer no hoje. Então plante o seu melhor e aí sim vai ser um amanhã ótimo, excelente. Só que esse amanhã é amanhã já, tá bom? E o mundo nunca mais será o mesmo. O mundo já não é mais o mesmo há muito tempo. Tá? Toda essa transformação já está ocorrendo há muitos anos. Desde lá de trás, a Segunda Guerra Mundial, é onde já estão ocorrendo esses processos de regeneração. Tá? Então tenham essa tranquilidade, que a gente se firme no eu consciente agora, estejam mais presentes nas relações consigo mesmo e com a família sua, do ambiente do seu lar e das famílias tuas que são conectadas de alguma maneira à sua, e que a gente possa sair aí sim melhor, podendo olhar ainda mais e fazer todo o bem que pudermos, continuando aquilo que já existe, tá bom? Meu desejo de muita alegria, de muita luz no coração de vocês, meu desejo de muita paz, de bênção em seus lares. Eu vou estar agora encerrando aqui, fazendo uma prece, o qual gostaria que todos pudessem acalmar os corações. Quem quiser fechar os olhos, sintam-se à vontade e entrar em contato com a espiritualidade interior, sentindo seu desejo mais ardente de novas possibilidades, de novos amanhãs, permitindo-se
sentir ao seu coração, ao pulsar da sua respiração, a luz, o amor. Que sejamos capazes de permitir a transformação. Somos gratos a Deus, somos gratos a toda a espiritualidade amiga, somos gratos a todo este plano de vida, aos altos e aos baixos, às bênçãos das dificuldades, por elas nos imprimirem tanta capacidade, tanta melhora. Sejamos todas as possibilidades de esperança. Somos gratos, Pai, somos gratos pela vida e que permita-nos continuar encontrando esse aconchego divino, fazendo desse laboratório de paz o nosso canal de consciência. Luz a todo o nosso planeta, a cada continente, a cada mar, a cada oceano, a cada afluente. Luz a emergir os nossos corações de paz. Luz a todos esses que estão sofrendo a intercorrência da doença. Luz aos profissionais de saúde se desdobrando. Amor, muita luz. Luz a criar em todo esse nosso plano dias felizes, dias melhores. Obrigado, Senhor. Que a paz esteja em nossos corações e que o desejo do bem seja toda a nossa vontade, todos os dias de nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. É isso aí, pessoal. Desculpa o barulho no final, mas tem um vizinho fazendo uma obra ali em cima. E é isso aí, foi um prazer imenso estar aqui com vocês, falar com vocês. Desculpa não ter podido interagir aqui com os comentários que foram aparecendo. Sigam em paz, sigam com alegria, sigam firmes, convictos de que nós somos capazes de um amanhã melhor, plantando hoje, agora e sempre. Muita paz a todos. Fiquem com Deus.